Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs. Agradecida por estar mais uma vez estudando com vocês o Evangelho de Jesus. Que a espiritualidade benfeitora do Grupo Espírita Luz e Verdade e da casa que represento, o Centro Espírita de Caridade Rancher, nos auxilie na compreensão do tema. Que as vibrações de paz e amor, aqui emanadas por todos nós durante o estudo, possam chegar a todos os irmãos em sofrimento, enfermos do corpo ou da alma, encarnados ou desencarnados. Nosso tema de estudo, os órfãos, é uma das instruções dos Espíritos no seu item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fecha o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Vamos iniciar com uma leitura resumida do item, para em seguida comentarmos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Então, meus irmãos, nós vemos neste capítulo 13, reunidos por Allan Kardec, temas que tratam da caridade. Nos itens 1 a 3, a partir de duas passagens do Evangelho de Mateus, ele nos chama atenção quanto a não divulgar a prática da caridade. No item 4, vemos uma linda narrativa que nos comove sobre a senhora de traje simples e ar distinto que sai em companhia da filha para socorrer os necessitados. E nos itens seguintes, diversas mensagens dos Espíritos que nos esclarecem sobre a importância de praticá-la. Vejamos no item 12. Sede bons e caridosos, essa chave dos céus, chave que tende em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Então, essa mensagem é de São Vicente de Paulo, Paris, 1858. E está no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, meus amados, nesse capítulo 13, né, Kardec trata de toda a questão referente à caridade. Então, quando ele fala da orfandade, ele está nos convidando, né, a exercitar esse amor ao próximo de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, profunda, não é? Onde a gente vai conseguir externar esse amor ao próximo para além da nossa
parentela corporal. Continuando o nosso raciocínio, né? Kardec também dá exemplos no item 10 de caridade, né? Eu trouxe um trechinho aqui para a gente aprofundar. Ó. Meus amigos, há muitos dentre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Ele diz: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Então, aí, mais uma vez, Kardec nos aponta, né, através das mensagens dos espíritos aqui reunidas, né, as formas da gente fazer a caridade, né? E quando ele fala nas ações, né, quando a gente atende a orfandade, não é? Quando a gente abraça um órfão, nós estamos praticando essa caridade, né? A caridade no seu sentido mais amplo, conforme Jesus nos ensinou, né? Essa caridade desinteressada, verdadeira caridade. E Kardec também traz uma mensagem nesse capítulo 13, né, de como devemos nos comportar ao praticar a caridade. Ele diz assim, ó, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Então, Kardec fecha esse capítulo que trata da caridade com o tema os órfãos, né? E no capítulo seguinte, que é o 14, ele desenvolve o tema honrai o vosso pai e vossa mãe. E nós podemos nos perguntar por que Kardec não colocou logo em seguida o capítulo 15, já que ele trata do tema caridade, né? Fora da caridade não há salvação, é o item 15. E a chave, meus amigos, está naquele trechinho do capítulo que nós estamos, do item que nós estamos estudando, que é o item 18, que ele diz assim, ó, né, que nós vamos entender a profundidade desse tema, os órfãos, e de Kardec está apontando aqui, através da mensagem dos espíritos, a necessidade da gente abraçar um órfão. Então, olha só, agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Então, quando nós estudamos no capítulo 14 sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, nós vemos e vamos aprendendo, né, que é na família que recebemos os afetos e os desafetos do passado, e que o filho ingrato pode ser aquele a quem ofendemos ou prejudicamos no passado. Vemos que muitas pessoas se preocupam com o fato de, ao adotarem um filho que não pertence à parentela corporal, né, ficam com essa preocupação, pois podem sofrer uma ingratidão, decepções e etc. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que a verdadeira parentela é espiritual e que aquele amigo ou inimigo do passado tanto pode vir pelo filho gerado como pelo adotado, de acordo com o nosso planejamento encarnatório. Então, quando Kardec, né, quando os espíritos colocaram nessa mensagem que quando, na verdade, a gente adota uma criança, né, que a gente atende um órfão, posso até estar adotando, não só atendendo a esse órfão, né, eu estou cumprindo um dever,
não é? E com certeza, né, nós sabemos que essa criança que muitas vezes chega até nós pode ter sido um familiar nosso do passado, né? Então, na verdade, a gente vai estar cumprindo um dever, né, da justiça, a lei de amor e de caridade também, principalmente, né, cumprindo um dever, porque a gente vai estar cumprindo a lei de amor e de caridade, e ainda tem essa questão, né, da parentela espiritual, que essa criança, esse ser que vem até nós, não é, pode ter sido um familiar nosso, ter pertencido à nossa parentela corporal e nós termos uma dívida com esse espírito, com essa alma. E para finalizar, eu deixo para a nossa reflexão e aprofundamento da ideia do livro Céu e Inferno. Na segunda parte, nós temos lá um exemplo no capítulo 8, Expiações Terrestres, histórias de um empregado doméstico. E é uma narrativa que vai falar, vai mostrar para a gente a importância, né, da gente abraçar um órfão, né, da gente auxiliar um órfão. Então aqui, ó, numa família de alta posição, havia um jovem empregado doméstico cujo rosto inteligente e fino nos impressionou pelo seu ar distinto. Nada em suas maneiras expressava baixeza, sua diligência no serviço de seus patrões não tinha nada da obsequiosidade servil própria das pessoas nessa condição. No ano seguinte, tendo voltado a visitar essa família, não vimos mais esse rapaz e perguntamos se fora despedido. Não, foi-nos respondido. Ele foi passar alguns dias na sua terra e morreu lá. Lamentamos muito, pois era um excelente servidor e que tinha sentimentos verdadeiramente acima de sua posição. Ele era muito apegado a nós e deu-nos provas de um grande devotamento. Mais tarde, veio-nos o pensamento de evocar esse rapaz e eis o que ele nos disse. E aí a gente vai ver assim o quanto, né, a gente cumprindo esse dever de amparar um órfão, numa outra vida esse órfão pode de alguma forma estar novamente junto de nós e numa outra posição, né? Então vamos ver aqui, ó, para encerrar, que eu já estou extrapolando o nosso tempo. Na minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na Terra, de uma excelente família, mas arruinada pelas prodigalidades do meu pai. Fiquei órfão muito cedo e sem recursos. Um amigo do meu pai acolheu-me, educou-me como filho e mandou dar-me uma bela educação, da qual me envaideci um pouco demais. Esse amigo é hoje o senhor DG, a serviço do qual me vistes. Eu quis, na minha última existência, expiar meu orgulho, nascendo numa condição servil, e encontrei aí a ocasião de provar minha lealdade ao meu benfeitor. Até lhe salvei a vida, sem que ele tenha jamais desconfiado. Então, meus amados, aqui a gente tem um exemplo, Kardec coloca lá, né, do senhor G, que socorreu esse órfão, e numa outra existência ele se envaideceu, né, do que foi proporcionado a ele, e ele vem próximo ao senhor DG para mostrar a sua gratidão por ter sido amparado quando estava na condição de órfão, né, quando estava na orfandade. Então, que a paz e o amor de Jesus abençoe a todos vocês, sintam-se abraçados no meu abraço virtual, muita saudade da presença, de estar reunido com todos vocês, né? Então continuem se protegendo para que nós possamos nos encontrar novamente. Que a paz e o amor de Jesus reinem em nossos corações. Um forte abraço.